como a traição do meu marido foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu costumava acreditar que o maior golpe que a vida poderia me dar seria a traição de alguém que eu amava. Mas foi exatamente essa traição que me levou a descobrir que, às vezes, a dor do fim de algo é, na verdade, o começo de algo muito maior. Era uma manhã comum, um daqueles dias que poderiam ser como qualquer outro na minha rotina tranquila. Eu, Maria, uma mulher de 51 anos, mãe de 2 filhos e esposa dedicada, acordava ao lado de um homem com quem passei a maior parte da minha vida. Estávamos casados há 25 anos. Parecia tudo bem, mas algo dentro de mim sabia que havia algo errado. Eu sentia, mas não queria ver. Meu nome é Maria e eu estou aqui para contar a minha história. Se você está assistindo este vídeo, me conte. De qual cidade você está me acompanhando? Eu adoraria saber. Talvez você também tenha passado por algo parecido ou esteja passando agora por algo que sente que vai te quebrar. Mas vou te contar. Acredite em mim, as coisas nem sempre são o que parecem. Alguns meses atrás, eu teria dito que nada na minha vida poderia me fazer mudar. Eu tinha um casamento que, embora morno, era seguro. A vida estava feita. Ou assim eu pensava. Mas aquele dia, aquele maldito dia, viraria tudo de cabeça para baixo. Eu descobri que meu marido, aquele homem com quem passei quase toda a minha vida, estava me traindo. Eu não estava preparada para aquilo. Não estava preparada para descobrir que a pessoa em que mais confiava, aquele que jurou amor eterno, estava escondendo algo tão profundo, tão sombrio, atrás de um sorriso diário e palavras bonitas. E o pior de tudo, eu sabia que havia algo errado, mas nunca quis admitir. A traição veio de uma forma sutil, como um espectro. Um telefone no lugar errado, uma mensagem desesperada. E eu, sem perceber, fui deixando os sinais passarem. A dor não foi a descoberta em si, mas o fato de eu ter ignorado os sinais que estavam ali o tempo todo. O que isso significa para uma mulher que já passou por tantas fases da vida? Será que eu tinha me perdido em algum momento? Eu já não era mais a mesma? Eu estava perdida. Perdida no meu próprio casamento. Perdida no meu próprio papel de esposa, mãe e mulher. E eu nem sabia o que fazer. Em vez de reagir, eu fiquei em choque. Como eu podia estar tão cega? Eu passava os dias cuidando de todos à minha volta, mas deixava a mim mesma de lado. Ele era tudo para mim. E eu era o que sobrava. A verdade é que a traição não foi a única coisa que me quebrou. O que realmente me fez cair foi o fato de eu ter me esquecido. Esquecido de quem eu era antes dele, antes da rotina, antes dos filhos. Durante anos eu fui simplesmente a esposa, a mãe, e me perdi na rotina. De repente eu me vi sozinha, sem saber como me encontrar novamente. Mas talvez, no fundo, isso fosse o que eu precisava. A dor me forçou a olhar para dentro e a questionar minha própria vida. Por mais difícil que fosse, isso foi o empurrão que eu precisei para me reconstruir. Foi assim que comecei a mudar. Não foi uma grande revelação nem uma decisão rápida, mas aos poucos eu comecei a me lembrar de quem eu era antes. Antes de ser esposa, mãe, eu era Maria. E Maria, quando jovem, tinha sonhos, paixões, e o maior deles era a moda. Eu amava desenhar roupas. Era o meu refúgio, minha arte. Mas ao longo do tempo, tudo foi ficando para trás. Eu não sabia por onde começar. Como voltar a ser quem eu era? Como recuperar a Maria que eu havia perdido ao longo do caminho? Mas eu sabia que precisava tentar, pelo menos. Então, decidi dar o primeiro passo. Não era uma grande decisão, mas foi o suficiente para reacender algo dentro de mim. Eu comecei a desenhar novamente. Era como se as cores, os tecidos e os desenhos voltassem a dar sentido à minha vida. Aos poucos, comecei a ver algo que antes parecia impossível. Talvez essa dor, essa perda, fosse a oportunidade que eu precisava para me reencontrar. Talvez, apenas talvez, fosse hora de criar algo novo a partir do que eu já sabia fazer. Eu estava perdida, mas havia algo dentro de mim que gritava para que eu encontrasse o caminho de volta. O que mais eu poderia fazer além de me afundar na dor? Não, eu não poderia. Quando a traição aconteceu, algo dentro de mim quebrou. Mas o que mais me feriu foi perceber que havia me perdido.
Me esquecido de quem eu era antes de ser esposa, mãe, dona de casa. O que eu era antes de ser tudo para todos e nada para mim mesma? Eu não sabia mais. Nos primeiros dias após a descoberta, a dor parecia me engolir. Eu não sabia se deveria chorar, gritar ou simplesmente sentar e deixar o mundo continuar ao meu redor. Por mais que eu tentasse me manter ocupada, meu pensamento sempre voltava àquele momento. O momento em que soube, de forma tão cruel, que meu marido não era mais o homem em quem eu confiava. E o pior de tudo, eu sabia em algum nível que havia algo errado, mas preferia ignorar. Como pude ser tão cega? Mas à medida que os dias passavam, a dor começou a se transformar. Eu comecei a perceber que não era só o fim do casamento que me estava quebrando, era o fim de mim mesma. Eu não me reconhecia mais. Eu estava em um casamento que já não me fazia feliz, mas eu também estava em uma vida que não me fazia sentir viva. Tudo o que fizera por tanto tempo foi viver pelos outros. O que restava de Maria? A mulher que sonhava, que tinha seus próprios projetos e que um dia, ainda jovem, amava desenhar roupas. E foi nessa reflexão dolorosa que algo despertou dentro de mim. Foi como se uma luz, fraca, mas firme, começasse a brilhar em algum lugar escuro da minha alma. Eu me lembrei de quem eu era. Eu me lembrei da Maria jovem que passava horas criando, desenhando, imaginando roupas. Eu me lembrei da alegria e da energia que eu tinha quando falava sobre moda, quando me sentia no controle de minha própria vida, quando eu era apenas eu mesma. Eu comecei a perceber que, embora tivesse deixado meus próprios desejos de lado por tanto tempo, não era tarde demais para voltar àquela mulher. Eu só precisava me dar uma chance, um simples passo. E foi assim que, de forma quase impulsiva, comecei a procurar por retalhos de tecido, agulhas que estavam guardadas na gaveta do escritório. Não tinha grandes expectativas, não estava planejando criar uma coleção de roupas ou lançar uma marca. Eu só queria sentir algo de novo. Queria experimentar, me reconectar com a parte de mim que estava esquecida. No início, era algo terapêutico. Não estava criando para agradar ninguém, nem mesmo para vender. Eu só estava criando para mim mesma, para me sentir viva de novo. E, de repente, a cada ponto dado, a cada costura, algo dentro de mim se aquecia. Era como se eu estivesse dando vida a uma parte de mim que há muito tempo estava enterrada. Ao terminar as primeiras peças, sentia-me incrivelmente realizada. Não era apenas sobre a roupa pronta, mas sobre o processo. O simples fato de voltar a desenhar, a cortar tecido, a montar algo com as minhas mãos, me dava um senso de propósito que há muito eu não sentia. Estava longe de ser perfeita, longe de ser algo que poderia vender ou mostrar ao mundo, mas eu sabia que estava no caminho certo. Eu estava me reencontrando. Foi quando resolvi mostrar para algumas amigas o que havia feito. A princípio, elas ficaram surpresas. Depois, começaram a elogiar. Fiquei desconcertada, mas ao mesmo tempo uma sensação de orgulho cresceu dentro de mim. Como eu estava tão distante de mim mesma que nem percebia o quanto aquele talento, que eu considerava insignificante, ainda tinha valor. Elas começaram a sugerir que eu vendesse as peças. Eu ri na hora. Pensei que fosse uma ideia louca. O que eu sabia sobre vender roupas? Eu não era uma empresária, não sabia nada sobre o mercado, mas o elogio delas me deixou pensativa. E se eu tentasse? O que eu tinha a perder? Então, com um pouco de vergonha e sem muitas expectativas, criei uma página simples no Instagram. Compartilhei algumas das minhas criações. As primeiras reações vieram devagar, como um sussurro distante. Mas à medida que o tempo passava, mais pessoas começaram a me procurar. Comecei a perceber que o que eu fazia, com tanto carinho e paixão, tinha um valor. Não era só sobre vender roupas, era sobre oferecer algo autêntico, algo feito com a minha alma. Nas semanas seguintes, a demanda foi crescendo.
Eu passei a me dedicar mais, a aprender sobre o mercado. Não sabia muito sobre vendas online, nem sobre como promover minha marca, mas o que eu sabia era que cada vez que uma peça saía da minha casa, eu me sentia mais conectada àquela Maria criativa, aquela que eu pensava ter perdido. O mais incrível foi perceber que as pessoas gostavam do que eu fazia. Não era um grande negócio ainda, mas me senti acolhida. Eu me via entrando em um universo e, ao mesmo tempo, estava redescobrindo um talento que nem eu sabia que ainda existia dentro de mim. Então, em uma tarde, fui convidada para um evento de moda local. Era uma pequena feira, algo modesto, mas para mim já era um grande passo. Eu quase não acreditei quando fui convidada, mas decidi que deveria ir, por mais nervosa que eu estivesse. E lá, entre muitas outras marcas e expositores, eu vi algo acontecer. As pessoas começavam a parar em frente ao meu estande, a olhar minhas peças com interesse. Alguns até pediram para comprar. Naquele momento eu percebi que havia algo muito maior acontecendo. O que começou como uma maneira de lidar com a dor, de me reconectar comigo mesma, agora estava tomando uma forma nova, algo que eu nunca imaginei. Eu estava criando não apenas roupas, mas a chance de uma nova vida para mim. Eu estava começando a acreditar em mim mesma novamente. A dor da traição, que inicialmente me destruiu, agora me empurrava para algo que eu nunca teria imaginado. Um futuro onde eu fosse a protagonista. As semanas que se seguiram àquela pequena feira de moda local foram um turbilhão de emoções. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. As pessoas realmente gostavam do que eu fazia e, mais importante, eu estava começando a acreditar que eu poderia ser boa nisso. Cada novo pedido, cada elogio me dava mais força. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia em um campo minado, sem saber muito bem o que fazer com a oportunidade que estava surgindo. O medo de falhar me consumia. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia deixar essa chance passar. Foi nesse período que as dificuldades começaram a se tornar mais evidentes. Eu estava tentando equilibrar minha vida pessoal, meus filhos, minha casa, e ainda assim administrar esse pequeno negócio que crescia, devagar, mas com um impacto visível. Havia momentos em que eu me perguntava: será que eu realmente sou capaz de fazer isso? O que aconteceu com meu marido? Onde ele estava durante tudo isso? As questões sobre ele ainda pairavam sobre minha cabeça, mas eu me dei conta de que não podia continuar gastando energia com isso. Eu tinha algo muito maior para me concentrar agora. O primeiro grande desafio veio quando comecei a me deparar com os limites do meu tempo e recursos. Eu estava começando a perceber que o hobby, que inicialmente parecia algo pessoal e controlável, agora estava tomando proporções maiores do que eu imaginava. Eu estava recebendo mais pedidos do que podia dar conta sozinha. Cada peça que eu produzia levava tempo e dedicação, mas eu não sabia como expandir sem comprometer a qualidade do trabalho ou a minha própria sanidade. Foi quando uma das minhas amigas, que já havia me ajudado nos primeiros passos, sugeriu algo que eu nunca tinha considerado: contratar alguém para me ajudar. No começo eu resisti à ideia. Contratar alguém significava mais responsabilidade, mais gestão, mais complicação. Será que eu estava pronta para isso? Eu não queria ser uma empresária cheia de responsabilidades. Eu só queria continuar criando. Mas por dentro, sabia que eu não podia fazer tudo sozinha. Para crescer, eu precisaria dar esse passo. Conversei com meu filho mais velho, que sempre foi mais voltado para o mundo dos negócios. Ele me ajudou a entender a importância de delegar tarefas, de ver meu negócio como algo com potencial real de crescimento. Ele falou sobre como as marcas de sucesso começaram de pequenas ideias, mas que sempre precisaram de mais pessoas para crescer. A visão dele fez com que eu enxergasse algo que antes me parecia um fardo como uma oportunidade de expansão. Afinal, o que eu estava construindo não era apenas uma maneira de lidar com a dor da traição, mas um futuro promissor. Com o apoio da minha família, contratei minha primeira assistente.
Ela não era uma expert em moda, mas era organizada e tinha a mesma paixão que eu. Juntas, começamos a dividir as responsabilidades. Ela cuidava de parte da produção, enquanto eu ainda me dedicava ao design das peças e ao contato com os clientes. A cada novo dia, a pressão aumentava, mas ao mesmo tempo, eu sentia que eu estava realmente construindo algo. No entanto, à medida que o negócio foi crescendo, meu casamento com o Marco estava se deteriorando ainda mais. A verdade sobre nossa relação nunca tinha sido completamente resolvida. Ele ainda não havia me dado uma explicação convincente sobre o que havia acontecido. Ele tentava me convencer de que tudo estava bem, mas eu sabia que não estava. Eu via as falhas no nosso relacionamento e, por mais que a dor da traição tivesse ficando para trás, ele ainda era uma presença no meu cotidiano. Eu me vi num dilema. Eu estava, finalmente, conquistando algo para mim mesma, algo que me fazia sentir viva. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o impacto que a traição de Marco havia tido na minha vida. Eu estava em um lugar novo, um lugar onde a autossuficiência emocional estava se tornando algo real, e o homem que um dia foi a minha vida inteira parecia cada vez mais distante, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As dificuldades financeiras também começaram a surgir, porque com o aumento da demanda, os custos começaram a crescer. Eu precisava investir mais no negócio, mas também temia me endividar. Quando comecei a negociar com fornecedores e procurar maneiras de expandir, percebi que o verdadeiro desafio estava na gestão do crescimento. Eu precisava de mais ajuda, mais estrutura, mais planejamento. Não era só fazer roupas bonitas agora, era criar uma marca, e isso exigia muito mais do que eu imaginava. E foi aí que eu encontrei o meu ponto de virada. Em uma noite, depois de mais uma conversa com meu filho mais velho e uma crise interna sobre o futuro da minha marca, eu me dei conta de algo importante. Não havia mais volta. Eu já havia dado o primeiro passo, e agora eu precisava seguir em frente, para mim mesma, para minha família, para o meu futuro. O medo de falhar não podia mais me parar. Era a hora de assumir a minha jornada com coragem e sem olhar para trás. Com essa decisão, tudo mudou. Eu parei de ter medo do que poderia acontecer. Eu finalmente acreditei que o que eu estava criando tinha valor e poderia se tornar algo grande. O sucesso já não era mais um sonho distante. Ele estava ao meu alcance e eu só precisava continuar me dedicando e acreditando na minha capacidade de transformar minha vida. O tempo passou mais rápido do que eu poderia imaginar. A marca que eu estava construindo começou a ganhar uma identidade própria. Ao mesmo tempo que eu via a empresa crescer, o peso emocional da minha vida pessoal parecia diminuir. Cada nova peça de roupa que eu criava não era apenas uma peça de moda. Era um símbolo da minha liberdade, da minha superação. O que começou como uma tentativa de me reconstruir, agora parecia ser o que realmente daria o rumo para minha vida. Eu estava mais confiante e pela primeira vez senti que estava no controle da minha vida. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas sabia que eu estava seguindo na direção certa. Em cada pequena vitória, como a chegada de novos clientes ou um elogio sobre uma peça que criara, sentia que estava criando algo mais do que apenas roupas. Eu estava criando minha própria identidade. Porém, não era só o trabalho que estava mudando. Minha relação com o Marco estava se tornando cada vez mais difícil de manter. Ele continuava tentando me convencer de que poderíamos salvar o casamento, que ele se arrependia e que queria que as coisas voltassem ao normal. Ele me procurava, mandava mensagens, tentava me chamar para sair, mas eu já não sabia mais se ele era parte do futuro que eu queria. Passei noites pensando sobre isso. Como poderia, ao mesmo tempo, estar tão feliz com o que estava criando e, ao mesmo tempo, sentir que algo tão essencial estava se desintegrando? Não foi fácil tomar a decisão de que o casamento estava acabado. Mas em meu coração, eu sabia que a dor da traição não era algo que poderia ser superado apenas com palavras. Eu não podia mais viver no passado. Ele me tinha me ferido. E mais do que isso, ele me impedia de seguir em frente de uma maneira plena. Uma manhã, quando ele me ligou mais uma vez, pedindo para conversarmos, finalmente tomei coragem e disse: Marco, eu preciso de uma pausa.
Não podemos continuar com isso, eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu não posso voltar ao que era antes. Ele ficou silêncio do outro lado da linha, como se estivesse tentando entender o que eu estava dizendo. Ele tentou argumentar, mas eu sabia que aquela era a melhor decisão para mim. Para nós. Meu perdão não significava que eu deveria continuar na relação, mas sim que eu estava pronta para seguir em frente. Depois da nossa conversa, senti um alívio imenso. Não era a felicidade de encontrar um novo amor ou de ter algo que substituísse o que perdi, mas a felicidade de finalmente sentir que eu não estava mais presa a um relacionamento que me machucava. Eu havia me libertado emocionalmente e, mais importante, me encontrei de novo. Eu não tinha mais medo do que o futuro me traria, porque agora eu estava decidida a fazer ele acontecer no meu tempo, da minha maneira. Com Marco fora do caminho, eu me dediquei inteiramente ao meu negócio. A partir dali, tudo parecia estar em ascensão. A primeira grande coleção que lancei foi um sucesso estrondoso. As pessoas começaram a perceber minha marca, e não apenas pela qualidade das roupas, mas pela história por trás delas. Elas viam em cada peça a luta de uma mulher que estava se reinventando, que havia perdido muito, mas que estava ganhando ainda mais. Eu passei a viajar para várias feiras de moda, a conversar com outros designers, a aprender mais sobre como gerir um negócio de moda. O que antes parecia uma ideia distante, agora estava se tornando uma marca nacional. As vendas dispararam, eu comecei a contratar mais pessoas para trabalhar comigo e aos poucos fui criando uma equipe que compartilhava a mesma paixão por roupas e por criar algo verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não me esqueci das raízes do meu negócio. Eu nunca quis perder o que me fez começar, minha autenticidade, minha paixão e a minha história. E eu sabia que, independentemente de quanto meu negócio crescesse, isso nunca poderia ser esquecido. Afinal, foi a dor que me impulsionou, e eu nunca poderia deixar isso para trás. Minha família começou a se beneficiar do sucesso da marca. Eu consegui ajudar meus filhos com seus estudos, oferecer apoio a meus pais, que sempre foram meu alicerce. A cada novo passo que eu dava, o peso das minhas antigas inseguranças diminuía. Eu estava me tornando a mulher que sempre quis ser. Mas mais importante, eu estava aprendendo a amar e a respeitar a mim mesma de uma maneira que nunca tinha feito antes. Eu já não era mais aquela mulher que se via como vítima de uma traição. A dor tinha me moldado, mas não me definia mais. Hoje eu sou uma mulher que se reconstruiu, que usou os pedaços quebrados do passado para criar algo novo. E mais do que isso, eu encontrei paz. Paz comigo mesma, com meu passado e com as escolhas que eu tomei. Eu olhava para o futuro com olhos diferentes agora, sabendo que eu era capaz de muito mais do que jamais imaginei. Eu tinha encontrado a minha verdadeira força e estava pronta para o que viesse. Olho para trás e vejo tudo o que passei. Às vezes, me pergunto se eu teria tomado o mesmo caminho se não tivesse sido traída, se a dor daquela traição não tivesse sido o catalisador para a minha transformação. Não sei. Mas uma coisa é certa, eu nunca teria me encontrado de novo. Jamais teria descoberto a força que havia dentro de mim se não fosse por aquela dor. A verdade é que a vida é imprevisível. Às vezes as coisas acontecem de uma maneira que não conseguimos entender no momento, mas, com o tempo, tudo começa a fazer sentido. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui hoje com um negócio crescente, sendo a mulher que sempre sonhei ser, eu provavelmente não acreditaria. Não só pelo que havia passado, mas pela minha falta de confiança em mim mesma. Eu era apenas uma mulher em uma rotina, vivendo de acordo com as expectativas dos outros. Eu me perdi ao longo do caminho. Mas, ao longo dessa jornada, aprendi que não há idade para recomeçar. Não importa o que tenha acontecido no passado, o que importa é o que você faz agora com o que você tem. E quando você toma a decisão de se colocar em primeiro lugar, de se respeitar e se valorizar, as coisas começam a mudar. E o mais importante, você começa a ver o que realmente importa. Eu me lembro de quando estava começando meu negócio. Eu estava assustada, cheia de dúvidas, sem saber se eu tinha o que era necessário para fazer algo tão grande. Eu tinha medo de falhar, medo de que minha história fosse apenas uma ilusão. Mas, ao continuar,
cada passo dado me fez perceber que a única maneira de alcançar o que eu queria era seguir em frente, mesmo com os medos e as inseguranças. Hoje, ao olhar para tudo o que conquistei, percebo que a verdadeira vitória não é sobre o sucesso material, não é sobre o dinheiro que eu ganhei ou a quantidade de pessoas que compram minhas peças. A verdadeira vitória é sobre o meu próprio crescimento, sobre o quanto eu aprendi a me respeitar e a me valorizar. E eu encontrei minha própria força, algo que eu pensava que havia perdido para sempre. E é por isso que eu quero compartilhar uma lição com você. Não espere pela perfeição. Não espere um momento certo, um momento ideal para começar a sua jornada. A vida nunca vai ser perfeita, mas você pode. O que você precisa é ter a coragem de dar o primeiro passo, de acreditar que você tem o que é necessário, mesmo que o medo ainda esteja presente. Hoje, sou uma mulher que reconhece a sua força. Eu me reconciliei com minha dor, com as perdas e transformei tudo isso em algo positivo. Eu não sou mais vítima das circunstâncias da minha vida. Eu sou a protagonista da minha própria história. E, mais importante, eu me tornei quem eu sempre quis ser. Eu sei que muitas de vocês podem estar passando por momentos difíceis agora, sentindo-se perdidas, desanimadas ou até mesmo incapazes de recomeçar. Mas eu estou aqui para te dizer, você pode. Acredite em você, no seu potencial e no poder da transformação. O futuro é seu. Não deixe que o medo do que você não pode controlar te paralise. Olhe para o que você tem agora e comece a criar algo novo. Eu gostaria de saber o que você aprendeu com a minha história. Quais passos você está disposto a dar para mudar a sua vida? Eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e motivadoras. E lembre-se, a jornada de autodescoberta nunca é fácil, mas ela sempre vale a pena. Comece agora e recomece a sua vida hoje.